Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula, né? Vamos dar sequência então a esse estudo de pneumagiologia, qual você está acompanhando essas videoaulas. Estamos aqui na nossa quarta aula e nós estamos falando sobre os homens fontes, da atuação do Espírito Santo sobre algumas vidas. Nós falamos do Espírito Santo na Tanakh, onde a concentração do mover do Espírito sobre algumas vidas para que Deus pudesse guiar o seu povo. Nós falamos sobre Moisés, né? Falamos sobre Moisés, e havia sobre Moisés uma concentração do Espírito de Deus que agia sobre Moisés, tá? Para poder fazer com que Moisés direcionasse, guiasse, trouxesse a vontade de Deus para o seu povo, este povo que era a grande nação, a qual Deus ia alcançar todas as famílias da terra, porque este era o objetivo inicial de Yahweh. Então nós falamos sobre Moisés, falamos também sobre Elias, falamos sobre este profeta abençoado por Deus, que também foi levantado num período muito nebuloso de Israel, onde a nação estava encaminhando-se para a adoração a outros deuses, principalmente no período do rei Acabe, onde ele conduzia Israel a adorar outros deuses, e aparece então o profeta Elias, uma grande concentração do poder e da unção de Deus sobre a sua vida. Depois de Elias, nós falamos sobre Eliseu, né? Eliseu também tinha essa concentração, essa porção dobrada, né? Essa porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Ele pede a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias e então vai sobre ele. Então nós vemos aqui na Tanakh, né? Nós observamos através da Tanakh, a Tanakh é o Primeiro Testamento. Nós vemos então na Tanakh, no Primeiro Testamento, Deus agindo pelo seu Espírito sobre estas vidas, pessoas onde o Espírito Santo, o Espírito de Deus descia sobre elas, atuava, realizava a vontade de Deus e voltava para o trono. Então em toda a Tanakh, o Espírito ele operava, como podemos dizer, esporadicamente. Então ele operava esporadicamente, ele não ficava numa operação contínua, 24 horas ali, interagindo por causa de Gênesis capítulo 6, versículo 3. Nós já falamos na aula passada que Deus disse que o seu Espírito não contenderia para sempre com o homem, seus dias, o homem é mortal e seus dias seriam de 120 anos. Então o Espírito para de ter uma atuação constante, mas passa a ter uma atuação esporádica. Já falamos sobre isso, você já estudou nas aulas passadas. Então vamos adiantar aqui nesta quarta aula do nosso estudo sobre pneumagiologia, sobre o agir do Espírito Santo. Então nós falamos sobre esses homens fontes, nós chamamos de homens fontes. Homens fontes, ok? O que é homens fontes? São homens que deles foram retirados deles, do Espírito de Deus, ou a virtude saíam deles para alcançar outras vidas. E Deus não derramava da assunção sobre todos, não. Deus derramava sobre estes homens fontes para realizar a vontade de Deus. Por exemplo, aqui Moisés, Deus desce e tira de Moisés a unção que estava sobre Moisés e distribui para 70 anciões, 70 líderes para ajudá-lo na administração. Nós vemos também essa unção concentrada em Elias. Elias recebeu de Deus e que Deus retira de Elias para Eliseu. E nós vemos que a unção permaneceu em Eliseu, que até mesmo depois de morto, quando Eliseu está numa cova, sua alçada, e um soldado cai na cova de Eliseu, quando ele toca nos ossos de Eliseu, ele revive. A unção ainda estava contida ali, e a unção ficou contida em Eliseu. Mas
no Evangelho. A nossa próxima matéria após esta, você vai iniciar a matéria O Evangelho. Então, muitos assuntos nós trataremos na próxima matéria que iniciaremos nas próximas videoaulas, que será sobre o Evangelho. Porém, nós vamos falar sobre a unção, o último homem-fonte que recebe toda a glória, todo o poder, toda a unção deste Espírito sem medida, concentrada nesta pessoa, e que ela era o homem-fonte, era a fonte da bênção de Deus no Evangelho e na Nova Aliança. Estamos falando nada mais, nada menos do que a própria pessoa de Jesus, Yeshua. Então nós vamos falar nesta videoaula sobre Jesus, ok? Vamos falar sobre Yeshua, tá? Então nós vamos falar sobre Jesus, Yeshua. E para falarmos sobre ele, nós vamos fazer menção da unção que estava equivalente ao seu nascimento. Então pegue a sua Bíblia aí, vamos falar sobre Yeshua, e abra a sua Bíblia do Evangelho escrito por Lucas, tá? Olha aí, Lucas, Evangelho de Lucas, vamos abrir aqui, abre a sua Bíblia aí, que eu abro a minha aqui, nós vamos ler aqui Lucas, olha aí, Lucas no seu capítulo de número 1, onde nós vemos Zacarias e Isabel, tá? Não vamos entrar nesse contexto, porque nós vamos falar sobre o Evangelho na próxima matéria, e eu quero me ater apenas no mover do Espírito. Então temos aqui em Lucas, no capítulo 1, onde fala de Zacarias e Isabel, a promessa e o encontro do anjo com Zacarias, o qual lhe comunica o nascimento de João Batista, que iria ser o precursor, o interlocutor, ia ser aquela pessoa que iria anunciar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Colocam-se Zacarias, Zacarias e Isabel, e colocam João Batista como o último profeta. Então nós temos aí João Batista. Então nós temos o personagem, João Batista, que era cheio do Espírito Santo de Deus, ok? Mas, porém, ele não era o homem-fonte. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus para realizar aquilo que ele tinha que realizar, porém, ele não é considerado um homem-fonte. O homem-fonte, neste período, que era considerado um homem-fonte do Espírito, era Jesus. Yeshua era considerado o homem-fonte, e nós vemos isso acontecer por causa de Jesus. Por Jesus ser o homem-fonte, o Espírito ele sai de Cristo, ele verte de Cristo, ele emana de Cristo aqueles que precisam ser revestidos, preparados e habilitados para a obra. Perceba que nós vamos ler aqui a palavra de Deus no encontro de Jesus e João, ainda no ventre de suas mães. E há então essa conexão, essa transferência, e João passa a ser cheio no ventre de Isabel, por causa da pessoa, por causa do homem-fonte que era Jesus. Olha o que diz o texto. Então, no capítulo 1, nós temos o nascimento, mas vamos ler o anúncio do nascimento de Jesus, no capítulo 1, versículo 35. Olha o que diz o texto aqui, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti. Eu estou lendo aqui um pouco mais rápido, irmãos, para dar tempo, mas dê uma lida no capítulo 1 todo, tá ok? Dê uma lida, leia, examine toda, aplique o OICA que nós temos ensinados nas nossas aulas, você já sabe, observação, interpretação, correlação e aplicação. Desde o início
do nosso curso básico, você já aprendeu nas matérias que antecederam esta videoaula, você já aprendeu isso. Se você não assistiu, assiste. Não participe do curso pegando vídeos picados ou vídeos retirados fora do contexto. É necessário que você assista às videoaulas desde a primeira matéria, pois esse curso se trata do curso básico em teologia e nós estamos dando matérias de uma forma sistemática, um curso sistemático, onde nós estamos falando de várias matérias acadêmicas que vai lhe dar este conhecimento básico para que amanhã você possa continuar os seus estudos no médio bacharel e atingir níveis superiores aí de entendimento e ensinos teológicos. Nós não estamos nos aprofundando muito, estamos aí no nosso nível básico, tá? Então, nós estamos dando o básico que você precisa ter para que você possa, então, galgar níveis mais aprofundados dentro da matéria de teologia, dentro dessas matérias acadêmicas maravilhosas. Informando também que nós temos o nosso curso do hebraico, entre em contato com a nossa secretaria, adquira o nosso curso básico do hebraico, onde você vai aprender todo o alfabeto hebraico, conhecer as letras, ler as letras, identificar as letras, formular palavras, fazer transliteração, aplicar a tradução e retirar o conhecimento desta escrita maravilhosa, gloriosa que é o hebraico. Então vamos lá. Nos diz assim o texto, olha, capítulo 1 de Lucas, no evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1, versículo 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso aquele santo que de ti nascerá, será chamado Filho de Deus. Aí o anjo diz para Maria, até Isabel, versículo 36, até Isabel, sua prima, engravidou em sua velhice, sendo este para ela o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Olha, Maria, você vai receber o milagre de Deus, descerá sobre ti, tá? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. Então ele está falando da atuação do Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Então ia descer sobre ela o operar do Espírito Santo e o poder da sombra do Altíssimo ia cobri-la e então ia ser gerada nela, ia ser preparado nela um corpo para a habitação de uma alma que iria deixar a sua deidade para entrar aqui na terra pelas portas do nascimento, para então realizar a vontade de Deus, trazendo salvação a todos os homens. Naquele primeiro impacto, Maria não entendeu, e aí o anjo está ali explicando, ele diz que até Isabel, que era considerada estéril, já era o 6º mês da gestação, ela já estaria com um neném em seu útero de 6 meses, né? Já estaria em 6 meses de gestação, já aguardando aí, e que já era anunciado que seria João Batista. E aí no versículo 37, o anjo continua dizendo, pois para Deus nada é impossível. E o versículo 38, para nós encerrarmos aqui esta leitura, disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, né? Então ela recebe essa convocação, esse anúncio de que ela seria a percussora, que ela seria os meios pelo qual Jesus se tornaria homem. E aí você tem que ler a carta do apóstolo Paulo, né, aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que Paulo escreve dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e achado na forma de homem, sofreu até a morte e a morte de cruz. Então nós temos ali a revelação espiritual de que o próprio Cristo, sendo Deus, se faz homem. Como que ele se faz homem? Pelo poder do Altíssimo, pelo operar do Espírito Santo, em Maria agora é gerado, preparado
um corpo para o Senhor. Pastor, mas como que você pode dizer que esse corpo foi preparado para Jesus? Então nós temos aqui, ó, Maria, vamos colocar aqui Maria, ó. Maria, ok? Vamos colocar aqui Maria. Maria, aonde a sombra do Altíssimo a encobriu e o Espírito Santo prepara em Maria o corpo, ó, o corpo de Jesus. Ok? Então nós vemos aí em Maria a preparação do corpo em Jesus. Nós encontramos isso em Hebreus capítulo 10, ó. Hebreus, no capítulo 10, do versículo 5 ao 7. Abra aí a sua Bíblia. Vamos abrir aqui. Vamos ler aqui. Hebreus, ó, Hebreus, vamos abrir aí. Hebreus capítulo 5. Olha aí. Capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículo Hebreus 5 e o versículo Hebreus 10, né? Desculpa, Hebreus 5, Hebreus 10. Por isso que eu não estou achando aqui. Hebreus 10 e o versículo, eu vou ler a partir do versículo 3. Pronto. Vamos ler aqui do 3 ao 7. Do 3 ao 7. Ele vai falar sobre a lei do sacrifício. Eu vou ler a partir do 1 ao 7. Pronto. Vamos tirar aqui o 5. Ó, 10 do 1 ao 7. Ok? Então vamos ler. Ó. Preste atenção na leitura da palavra de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações. Tá? Para você participar das nossas aulas, você tem que ter a Bíblia, ter o caderno de anotações. De preferência junto com o nosso material didático em PDF. Se você ainda não tem o nosso material didático, solicite junto à secretaria e será enviado para você a apostila, o nosso material didático desta matéria, para que você possa ler, estudar e depois participar das videoaulas, para que você possa ter um maior aproveitamento da matéria. Ok? Muita coisa nós falamos na videoaula que não está no nosso material didático, e tem muita coisa no nosso material didático que não dá tempo de falarmos na nossa videoaula, porque estamos sintetizando este curso. Então é muito bom você ler a matéria, participar das videoaulas, para que você possa ter um maior aproveitamento aí do ensino. Hebreus capítulo 10, olha o que diz a palavra de Deus. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos seus sacrifícios, que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. A lei não conseguia aperfeiçoar. Passava-se o tempo, sacrificavam animais, quando tinham pecado, faziam expiação do pecado, mas não havia um aperfeiçoamento. Continuavam do mesmo jeito, da mesma maneira, e não havia este aperfeiçoamento. Versículo 2. Outra sorte não teriam deixado de ser oferecidos, porque já agora com Cristo deixou de ser oferecido. Pois tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz recordação dos pecados. Versículo 4. Porque é impossível, bem claro, bem lento, acompanhe na sua Bíblia, depois você faça um estudo, seja um explorador, examine essas escritas, tá? Esta palavra que estamos lendo, para que você venha ter mais entendimento. Olha aí. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. É impossível. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste.
Aqui o autor está se referindo justamente ao corpo de Cristo que era gerado em Maria, né? Aqui o corpo de Cristo que estava aí, no caso, sendo gerado em Maria. Ele está falando deste corpo de Cristo sendo gerado em Maria. Olha aí. Pelo que ao entrar no mundo, Jesus, ao entrar no mundo, ele passa a entrar no mundo por Maria. Ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quiseste. Deus não pediu nenhum sacrifício e oferta para Maria, para que Jesus pudesse ser gerado. Então, ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então nós encontramos aqui o corpo de Jesus sendo preparado em Maria. Nós já aprendemos sobre como nasce uma alma. Você já aprendeu em Hamartiologia como que uma alma nasce. Ora, a alma, para que ela venha a nascer, para que ela venha a existir, é necessário que aconteça a formação do barro com o sopro de Deus e a alma passa a existir e se tornar uma alma vivente. Se você já estudou as outras videoaulas, você já sabe sobre isso. Então, muitos dizem que Jesus não nasceu ou não foi gerado pelo coito de Maria com José, porque senão Jesus nasceria fruto de um pecado. Isso não é lícito e nem é cabível, né? Porque, primeiro, o filho, nós temos aqui um casal, certo? O marido e a esposa. O filho que é gerado deste casal, dentro do laço do matrimônio, é um filho abençoado por Deus. Nós já aprendemos em Hamartiologia que esse filho não é fruto do pecado, porque o coito dentro do casamento, dentro desta união por Deus, não é pecado. É um amor, um coito abençoado por Deus, porque é o leito sem mácula. Então o filho deste casal não pode ser um filho que foi gerado em pecado. O pecado não está no relacionamento do marido com sua esposa, não é pecado. Não há pecado. Há aí uma permissão de Deus para se gerar uma descendência, uma continuidade da família. Então não é pecado. Você já aprendeu em Hamartiologia que o pecado não é transferido ao filho. O pecado em si não é transferido ao filho. O filho, quando ele sai da inocência para a consciência, quando ele sai da inocência para a consciência, ele peca. E quando ele peca, quando ele passa a ter consciência do certo e errado, ele é reconhecido como pecador. E nesse caso, ele precisa de Jesus para que ele possa, então, ter o reino dos céus. Nós já aprendemos isso em Hamartiologia. Então, Jesus não foi gerado da união de José e Maria, não é para que Jesus não nascesse pecador. Isso não tem sentido. Mas como você já aprendeu que uma alma é gerada, tá? Uma alma, se você ainda está em dúvida sobre isso, assista os nossos vídeos sobre Hamartiologia, ok?
assiste os nossos vídeos sobre hamartiologia, que é a doutrina do pecado, que nós falamos sobre isso em nossos vídeos. Tá? Agora eu não posso voltar agora nesse assunto. Então, se você está em dúvida, volta lá, assista a matéria de hamartiologia para que você venha entender. Por isso que eu disse que você tem que acompanhar desde o início, porque agora estamos no momento em matérias que nós já tratamos desse assunto e não podemos estar parando para rever isso, senão acaba que não dá tempo de nós darmos essa síntese destas aulas, principalmente esta matéria sobre o Espírito Santo, que é muito profunda, muito longa e merece alguns pontos, detalhamentos, mas eu estou te dando o básico para que nós possamos, então, no médio bacharel, nós adentrarmos em níveis mais profundos e extrairmos todas as dúvidas utilizando dessa base que você já recebeu. Então vamos lá. Então, por que Jesus é o corpo preparado aqui em Maria? Por que não foi na união de Maria com José? Porque toda vez que um homem... Olha, vamos lá, eu tenho que falar, não tem jeito. Toda vez que um homem se une à mulher para se gerar um filho, para se gerar uma alma vivente, é necessário que os 23 cromossomos do homem com os 23 cromossomos da mulher gerem uma célula, gerem o zigoto, e esse zigoto vai se transformar numa alma vivente. Pois quando a união dos 23 cromossomos masculino com os 23 cromossomos feminino, entra em ação o sopro de Deus. Entra em ação o sopro de Yahweh. Sopro de Yahweh. E ele assopra sobre essa união, e quando ele assopra, quando há manifestação nesses 46 cromossomos dessa célula, se torna uma alma vivente. Então a alma é gerada na união do homem com a mulher. Então na união do homem com a mulher, vem o sopro e esse barro dessa união passa a ser alma vivente. Então por que Deus formou o corpo de Jesus apenas com a atuação do Espírito Santo? Porque aqui nós temos a carga genética de 23 cromossomos da mulher. Então nós temos aqui 23 cromossomos da mulher, que seria de Maria, mas para que essa célula reproduzisse esse corpo, precisaria da carga de mais 23 cromossomos masculino. Então, o que aconteceu? Pelo poder, pela manifestação do Espírito Santo, o próprio Deus gerou os outros 23 cromossomos. O próprio Deus gerou esse zigoto, esta célula, fecundou pelo mover, pelo milagre, pela glória, pela manifestação do poder do Altíssimo. Então, o poder do Altíssimo e a atuação do Espírito Santo criou-se mais 23 cromossomos espirituais com os 23 cromossomos humanos, que deu origem a este corpo preparado para receber a alma de Yeshua. Então o corpo foi preparado para receber a alma de Yeshua, porque a alma de Yeshua já existia. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o ser pessoal de Cristo, de Jesus, já existia, ele não ia ser gerado. Então ele não ia se tornar uma alma vivente, ele já era uma alma vivente. Ele já era uma alma que existia, uma personalidade da divindade. Já era Deus. Ele é Deus.
Então, se esse corpo fosse gerado desta maneira, da união do homem com a mulher, esta alma, ela ia existir. Então, nós teríamos duas almas em um corpo. Porque se José tivesse relação com Maria, o sopro, a lei divina de Cristo, de Deus, aconteceria, o sopro viria e teria uma alma vivente. Olha, como Jesus ia habitar um corpo, como Jesus ia descer e habitar este corpo que está sendo gerado, se a alma já existia? Então, Deus não permitiu que Maria tivesse relações com José para que não fosse criado uma alma neste corpo. Então Maria foi um receptáculo. Maria foi o receptáculo onde Deus preparou um corpo sem alma para que Cristo pudesse habitar o corpo. Porque duas almas em um corpo, irmão, é possessão. Duas almas num corpo é possessão. Ora, em demoniologia, né, em matéria de demoniologia, você vai fazer isso, nós vamos fazer em níveis mais profundos da teologia. Mas o que é possessão? Possessão é quando você é uma alma. Você é uma alma. E o que é possessão? É quando o demônio, que também é pessoal, o diabo também, os demônios também são seres pessoais, eles têm vontade, têm intelecto e têm sentimento, né? Você vai aprender isso em demoniologia, nós falamos um pouco disso sobre angelologia, você tem que voltar a estudar lá. O que é possessão? É quando esse demônio entra no corpo, e aí ele acorrenta a sua alma e ele passa a usar o corpo. Por que se chama possessão? Porque é um corpo que contém duas almas. Possessão é um corpo com duas almas, meu irmão. É um corpo com duas almas. É a sua vontade ou a vontade do demônio? O demônio faz o que ele quer, você fica adormecido, quando ele sai, você volta a si e você só tem flashes do que ele operou. Isso é possessão. Possessão é de possuir, ele possuiu o seu corpo e você fica sem atuação. Então, isso nós vamos estudar em níveis mais profundos. Então, Jesus, ele não queria um corpo, ele não ia tomar um corpo por possessão. O corpo foi preparado, segundo Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, o autor de Hebreus, esclarecido pelo Espírito Santo, diz que o Espírito Santo preparou em Maria o corpo para Yeshua. Então, Yeshua já existia, ele era Deus, ele ia habitar um corpo e esse corpo não podia ter uma alma nele. É um corpo preparado para Yeshua. E ele já tinha outra carga cromossomática, porque o corpo de Yeshua já estava projetado no céu para ser executado na terra. É coisa gloriosa, não temos tempo de aprofundar nisso. Eu preciso te passar outros conceitos para que você possa entender. Então, não foi por causa de pecado, tá? Muitos dizem, Maria não teve relação com José para que Jesus não nascesse um homem pecador. Não seria bem isso. Não seria bem isso. Isso é muito mais profundo ainda. Mas por um milagre e obra do Espírito Santo, então é preparado um corpo para Jesus em Maria. Tá? Então vamos lá. É o corpo preparado e Jesus está lá. Está lá no corpo sendo preparado. E aí Maria se encontra com Isabel. Maria vai se encontrar então com Isabel. Olha, vamos voltar lá em Lucas. Volta lá em Lucas capítulo 1. Maria se encontra com Isabel. Olha o que acontece aqui nesse encontro. No capítulo 1, versículo de número 39 a seguir. Naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá.
entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Saudou Isabel. Olha aí, versículo 40. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha o 41. Versículo 41. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa. Ao ouvir a saudação, Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, Shalom, Shalom Adonai, né? Ou Shalom, ela usou um termo lá, saudou, fez uma saudação, né? Quando ela saudou, Isabel, ao ouvir aquela saudação de uma mulher que carregava no seu ventre o próprio Yahweh, meu Deus, nós temos que fazer assim para entender melhor, ó. Olha que coisa gloriosa. Então, ó. Aqui está sendo gerado Jesus. Jesus está sendo gerado. E aqui está João Batista. Então aqui já estava de 6 meses e aqui estava já iniciando, que era o início, da fecundação. A unção era tão concentrada, o poder de Deus, o invólucro do Espírito de Deus era tão poderoso que estava aqui gerando esta vida, gerando este corpo, preparando este corpo. Era tão poderosa a manifestação que quando Maria sauda Isabel, sauda Shalom Adonai, quando ela ouve a saudação de Maria, esta mulher aqui é cheia do Espírito Santo, ó. Cheia do Espírito Santo, ó, só pela saudação, ó, só pela saudação, ela é cheia do Espírito Santo. Olha o versículo de número 41, né? Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Olha que coisa gloriosa. De onde recebo tanta graça? Da onde eu recebo tanta graça? Existem duas palavras hebraicas para graça: resed, resed e ren. E existe também Hanan, ren, resed. Todas as três têm a ver com graça e cada palavra tem um aspecto da graça, a multiforme graça de Deus. Nós vamos falar isso no nosso curso básico do hebraico, tá? Então, vamos deixar isso para depois. E ela diz: fomos cheios dessa grandiosa graça. Olha, de onde recebo tanta graça que me vem a visitar a mãe do meu Salvador. A unção do Espírito aqui é tão poderosa, que vai para Isabel, que ela já percebe que existe a salvação em Maria. Ela já percebe a salvação em Maria. Da onde que me vem tanta graça de receber a mãe do meu Salvador? Olha que coisa linda. Versículo 44, estamos em Lucas capítulo 1, na sua Bíblia aí, 44.
ao ouvir a voz da tua saudação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que o Senhor lhe dissera. Bem-aventurada a que creu no Senhor pelas coisas que o Senhor lhe dissera. Olha aí que glória, né, irmãos? Coisa gloriosa. Bem-aventurada. E aí ela é cheia do Espírito Santo. Nós temos que entender o seguinte, meus irmãos. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu falar sobre isso a esses alguns instantes. Existem duas palavras para retratar o estar cheio do Espírito Santo, tá? Já bem, tem duas palavras que vão retratar ser cheio do Espírito Santo. Eu vou fazer aqui. Ok? Ó. No grego, deixa eu apagar tudo aqui. Vamos ver. Existem duas palavras no grego que falam sobre estar cheio do Espírito Santo. Então nós temos ali que Maria, ao cumprimentar Isabel, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Nós vemos também no Novo Testamento Jesus profetizando sobre a vida dos seus discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo. Só que nós temos em Atos capítulo 2, quando realmente o Espírito Santo desceu e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, existem duas palavras gregas, ó, duas palavras gregas para cheio. Anota aí. Duas palavras gregas para cheio. A primeira palavra é pleiros, ó. Pleiros e pimpleime. Ok? Marca aí. Você tem que entender isso. Porque ao entender isso, nas próximas aulas você vai entender melhor. E você vai poder discernir também melhor algumas questões que é vivenciado nos dias de hoje. Então, existem duas palavras para ser cheio do Espírito Santo. Às vezes você vê uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa ela é cheia do Espírito Santo. Aquela irmã, aquele irmão, ele é cheio do Espírito Santo. Mas existem duas palavras para ser cheio. Pleiros, ó, pleiros. Estamos falando aqui do grego, tá? Grego. Pleiros, ser cheio. Pimpleime, ser cheio. Todas as duas é ser cheio. Só que pleiros é ser cheio de dentro para fora. Ó, aqui é dentro para fora. De dentro para fora. Então, quando eu digo pleiros, eu estou dizendo que ele foi cheio de dentro para fora. Agora, quando eu falo pimpleime, eu estou dizendo que ele foi cheio de fora para dentro. Então, ser cheio de dentro para fora, ser cheio de fora para dentro. Olha só. Você pega um copo, pega um copo e começa a derramar água. Ó. Começa a derramar água. A água vai enchendo o copo, ó.
vai enchendo até que a transborda. Ó. Ok? Então você encheu, você foi enchendo o copo, você está com uma outra caneca, você está com uma caneca, com uma jarra de água, e você está jogando no copo. E o copo, ele vai enchendo, até que ele transborda. E aí você fala que o copo está cheio. E realmente está cheio. Mas a fonte está do lado de fora. Ser cheio de fora para dentro é quando a fonte que enche, essa fonte está do lado de fora. Ó. A fonte que enche esse copo de água, ela está onde? Do lado de fora. Deu para entender? Agora, o que é pleirós? Pleirós é o copo com a água, ó. Só que neste copo tem uma fonte, ó. E a fonte vai enchendo, ó. Vai enchendo, a fonte vai enchendo, ó. Vai enchendo até transbordar. Porque a fonte, fazer assim. Porque a fonte está do lado de dentro. Deixa eu melhorar aqui, vai. Muito feio. Ó. Ó. Agora sim, agora dá para entender. Deixa eu fazer aqui de outra corzinha aqui. Pronto, olha que beleza. Ok? Você saber que é a fonte. Então, pimpleime é uma palavra grega que significa ser cheio de fora para dentro, tá? Ser cheio de fora para dentro. Ou seja, a fonte está do lado de fora e a fonte enche o copo e transborda. Porém, a fonte está do lado de fora. A hora que a fonte parar, o copo vai parar de transbordar. E conforme for usando do copo, a água vai acabando. Deu para entender? A água vai acabando. Vai chegar uma hora que essa água acaba. Então chega uma hora que essa água acaba, porque se a fonte parar de jogar água dentro, vai acabar, porque a fonte está do lado de fora. Esse copo não possui fonte nele. Então ele é cheio de fora para dentro, ele depende da fonte o encher. Mas o pleirós é quando a fonte está dentro do copo. Nesse caso, nunca falta água. Por que nunca falta água? Porque a fonte geradora de água está do lado de fora. Então, aonde o copo for, ele tem água. Quanto mais tira água, mais água tem. É que nem um poço. Você cava o poço e a fonte está dentro do poço, está lá no fundo. Quanto mais você tira água, mais água tem, porque o poço está em cima de uma fonte. Mas se o poço não estiver em cima de uma fonte, chega uma hora que o poço seca, ele acaba, porque não era uma fonte. Pegou ali veio de um rio que era de um lago e secou toda a água, acabou, não tem fonte. Então, ser cheio, pimpleime, receber o pimpleime é ser cheio de fora para dentro. Mas receber o pleirós é ser cheio de dentro para fora. A fonte, que é o objeto de enchimento deste copo, que é a fonte da água, está do lado de dentro.
é diferente da fonte do lado de fora. Então aqui nós temos alguns comparativos. O que acontece? Aqui nós temos um transbordamento. Ou seja, ele é cheio, vai enchendo e transborda. Aqui nós temos um derramamento. Então nós temos aqui transbordamento, porque a fonte está dentro, ele vai transbordar. E aqui um derramamento, que ele vai derramar, porque ele está enchendo de fora para dentro, vai enchendo e vai derramar. Aqui não derrama, aqui transborda. Por quê? Porque está indo de dentro para fora. Mas aqui não transborda, aqui derrama. Ô glória, vai entendendo aí. Daqui a pouco você vai entender. Estou te explicando o que é pleirose e pimpleme. A diferença de ser cheio de dentro para fora e de fora para dentro, tá? Aqui no transbordamento é um ato contínuo, ok? Contínuo. Então aqui, ó, é contínuo. Vamos pôr aqui um sinalzinho, ó. Contínuo. Sempre cheio. Aqui é contínuo, sempre cheio. A fonte está dentro. É contínuo. Está sempre cheio. Aqui não. Aqui não é sempre cheio. Tá? Aqui é momentâneo. Aqui é contínuo. Aqui é momentâneo. Aqui é contínuo, porque a fonte está dentro. Aqui é momentâneo, porque a fonte está do lado de fora. Então ele enche, né? Se derrama, mas quando a fonte se afasta da fonte, se afastou da fonte, já era. Não vai encher mais, vai parar de encher. Saiu de perto da fonte, para de encher. Aqui não, aqui aonde ele for, a fonte está com ele, porque a fonte está nele. Oh, glória! Vai vendo aí. Aqui a pessoa que tem a fonte dentro, ela mostra o caráter de Cristo. Ó, aqui ela mostra caráter de Cristo, porque a fonte está dentro, então ela vai mostrar o caráter da fonte, ela vai transbordar o que a fonte tem. Se a fonte aqui é o Espírito Santo, é o próprio Cristo, então aqui ela vai mostrar o caráter de Cristo. Aqui não mostra o caráter de Cristo, aqui ela só testemunha de Cristo. Só testemunha. Por que só testemunha? Porque ela testemunha quando está cheio. Mas ela não tem o caráter de Cristo. Porque aqui a pessoa no pimpleme, com a fonte sendo cheia de fora para dentro, nem sempre ela vai demonstrar o caráter de Cristo, porque ela não vai ter a mente de Cristo. Ela vai ter aquela manifestação momentânea. Só se manifesta no momento em que a fonte já está enchendo. Quando se afasta da fonte, o caráter Cristo desaparece. Então ela só testemunha naquele momento. Saiu daquele momento, ela não testemunha. Um exemplo, essa testemunha nunca será um mártir. Nunca será um mártir. Mas aqui não, aqui mostra o caráter de Cristo. Esse aqui será um mártir, vai morrer por causa de Cristo. Aqui não. É complicado, né? Complicado. Ó,
Aqui produz fruto. Ó, no Pleiros produz fruto. Aqui no Pimpleme produz obra. Olha aí. Aqui produz fruto, porque o fruto é gerado da fonte. Se a fonte é Cristo, o Espírito Santo vai gerar fruto. Porque aqui é um agir contínuo. Aqui é um agir momentâneo, só testemunha e vai produzir obra. Aqui não produz fruto, porque o fruto é do Espírito. A obra é da carne. Quando há o afastamento da fonte, ele produz a obra da carne. Porque ele fica momentaneamente fora da fonte. Porque ele depende da fonte. Ele depende de se chegar à fonte para ser cheio. Porque ele não é cheio de dentro para fora, mas ele está sendo cheio de fora para dentro. Ele tem que ir a uma fonte, ele tem que procurar aonde que está um profeta, aonde que está um revelador, aonde que está, eu tenho que ir lá, eu tenho que me encher, eu tenho que ir lá me encher. Meu irmão, você está indo lá para se encher, você está com a fonte fora, você tem que ter a fonte dentro, não é fora. É profundo isso. Estou te dando um parecer. Pleiros, Pimpleme. E nós encontramos isso na Bíblia, na Nova Aliança. Nós vamos encontrar esse operar. Mas por que os discípulos tinha hora que eles estavam firmes, tinha hora que eles estavam todos desatentos, carnais? Pedro mesmo tinha hora que ele era fiel, tinha hora que ele negava a Cristo. Por quê? Porque eles não tinham o Pleiros, eles tinham o Pimpleme, porque eles andavam com Cristo, Cristo era a fonte e Cristo enchia eles. Então, enquanto Cristo estava com eles, falando as palavras, enchendo eles, eles faziam. Mas quando eles se afastavam da fonte, aí o chicote estralava. Porque eles não tinham a fonte neles. A fonte era Cristo que estava no externo deles. A fonte estava fora deles. Então eles recebiam o Pimpleme. Jesus falava para eles assim, vai de 70 em 70, sejam cheios do Espírito. E eles eram cheios e iam. Mas aquele cheio era momentâneo. Realizaram o que tinham que realizar, voltaram todos alegres, e daqui a pouco ia ver um demônio, não podia expulsar um demônio. Por quê? Porque a fonte estava do lado de fora, a fonte era Cristo. Mas quando Atos capítulo 2, a fonte desceu, e a fonte entrou neles, e agora eles tinham a fonte dentro deles. Então, Pedro, ele viveu cheio do Espírito. Quando ele saiu lá de Atos dos Apóstolos, quando ele saiu, que ele recebeu a fonte, que ele encontrou aquele aleijado mendigando lá a porta formosa do templo, quando ele subiu, o que foi que ele falou? Olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. A fonte está em mim agora. Oh, glória! A fonte não está externa, a fonte está em mim. E se a fonte está em mim, segura na minha mão agora, porque eu vou transmitir para você, eu vou te encher, porque a fonte está em mim. Eu sou a fonte do agir do Espírito de Cristo. Toma minha mão, levanta e anda. Mas quem não tem a fonte, quando não acontece nada, ele culpa a outra pessoa, a sua fé que não está forte. Se você é a fonte do agir de Deus, meu irmão, que fé? Não depende da fé. A fonte é aquela que enche. Acabou. Muito sério isso aí. Depois, né? Continua. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Esse Pleiros, ser cheio de dentro para fora, anota aí.
é um crescimento, ó. É um crescimento. Processo. Ser cheio de dentro para fora, ter a fonte no seu interior, é um processo, é um crescimento. Você vai recebendo, você recebe Cristo e você recebe em Cristo, você recebe no Espírito. Então você tem que mergulhar no Espírito, você tem que estar dentro do Espírito, você tem que estar no meio da manifestação para que Cristo possa te encher. Então você recebe dentro. Agora, o pimpleme não. O pimpleme você recebe na porta. Ó, recebe na porta. O pimpleme você recebe na porta, você não precisa entrar em Cristo. Você recebe na porta. Uma criança profetiza. O camarada é tomado naquele momento, ele recebe o pimpleme, ele é cheio do Espírito na hora, recebe, mas ele recebeu na porta, mas ele não entrou dentro dos mistérios, da profundeza do agir do Espírito. Ele não jejuou, não consagrou, não se envolveu, ele não orou, ele não pagou o preço. Ele recebeu na porta. Recebeu na porta. E é momentâneo. Tem pessoas que recebem na porta e busca a fonte e coloca a fonte dentro. Mas tem gente que recebe na porta, é momentâneo, saiu dali da fonte, comete as maiores barbaridades e acha que está tudo bem. E aí volta lá para a fonte, enche mais um pouco, aí vai, aí esvazia, volta, aí fica nessa, vai, enche, volta, faz o que não deve, vem, enche, sai, vai, faz o que não deve, volta de novo, enche, faz o que não deve e fica nessa vida. Fica nessa vida. Meu irmão, nós temos que ser cheios de dentro para fora. Esse é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Ele quer entrar em nós. Jesus, certa feita, Jesus no Evangelho, ele encontrou com aquela mulher, a samaritana, no Evangelho escrito por João. Necessário é passar em Samaria, e ele encontra ali na fonte aquela mulher, e ele pede para ela de beber, e há aquele diálogo, e ele olha para ela e diz: se você soubesse quem é o que te diz, você lhe pediria água, e ele te daria água viva, que se formaria no seu ventre, que jorraria no seu ventre para a vida eterna. Você ia se fartar, porque se você soubesse quem é o que te diz, ia formar em você uma fonte de água, você seria pleirós, você receberia o pleirós de Deus, você seria cheia de dentro para fora, porque eu tenho esse poder para gerar na sua vida. Meu querido, se você aprender, descobrir essas manifestações que o Espírito quer te encher, mas não de enchimento momentâneo, não é necessário você ir lá em tal lugar buscar, você correr atrás de um profeta, correr atrás de um revelador, correr, onde está a fonte? Não, a fonte está aqui agora, a fonte está aqui nas Sagradas Escrituras. Comece a orar, comece a buscar. As palavras de Cristo são verdadeiras, ela vai gerar em você uma fonte, meu irmão, que nunca vai secar. E o desejo será diferente. Você não vai medir esforços para ir numa igreja, você não vai medir esforço para ajudar os pobres, você não vai medir esforço para ajudar um amigo, para ajudar um desconhecido, você não vai medir esforço para ouvir a palavra de Deus, você não vai medir esforço para estudar a palavra de Deus, você não vai culpar o que não tem tempo, você não vai falar que não pode fazer isso, que não consegue realizar aquilo, porque uma fonte viva está jorrando em você e essa fonte te levará para a vida eterna. Glória a Deus. É maravilhoso, viu? É maravilhoso. Esse é o agir do Espírito. Então nós temos aqui o pleirós e o pimpleme. Tem mais. Vamos lá.
Aqui, crescimento, processo, que recebe na porta, mas aqui não, aqui recebe dentro da casa. Dentro da casa. Não é na porta, não. Eu poderia até falar, quem está estudando o hebraico já entende, que você recebe no Beit. Aqui você recebe no Beit, aqui você recebe no Dalit. Aqui recebe no Beit, aqui recebe no Dalit. Faça o curso de hebraico que você vai ver que é coisa gloriosa, né? Tá bom? Então, temos aí essa diferença que eu gostaria de deixar para você bem claro, para que você entendesse. Então, Cristo, Jesus, era o homem fonte, ó. Yeshua, ó. Jesus era a fonte. E Jesus, ele emanava a fonte do agir do Espírito. O Espírito Santo não estava enchendo nenhuma vida, não estava dentro de ninguém. O Espírito estava sobre Jesus. Jesus tinha um Espírito sem medida atuando na vida dele. Era o Espírito sem medida. Olha, vamos ver isso? Abre a sua Bíblia aí. Vamos ver aí. O Espírito sem medida que estava sobre Jesus. Vamos ver isso aqui? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Que é Isaías? Não. O Espírito sem medida. João, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Abra a sua Bíblia aí. João, capítulo 3, ó. João 3, 34. João, capítulo 3, versículo 34. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Oh, glória! Yeshua, aquele que fala das palavras de Deus, né, que Deus lhe dá. Por que ele fala das palavras de Deus? Pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Espírito sem medida estava sobre Jesus. Para você entender isso aí, que ele tinha um Espírito sem medida, ó, Isaías capítulo 11. Isaías 11. Isaías 11, 1, 2. Vamos ver lá? Olha aí. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. Olha o que diz aí. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha o versículo 2, Isaías 11, 2. Repousará sobre ele, olha aí, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Olha aí. Ele se deleitará no temor do Senhor. Então, é uma profecia messiânica sobre alguém que seria levantado do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, ou seja, da geração de Jessé, de Davi. E a linhagem, a geração, a descendência de Yeshua, segundo ali nós lemos no Evangelho sobre a sua descendência, ele vem de Davi, ele é descendente de Davi. Então, da raiz de Davi, da linhagem de Davi, da descendência de Davi, olha aí, das suas raízes um renovo frutificará. Alguém, uma nova
vai frutificar algo novo, algo diferente. É uma profecia messiânica se referindo a alguém que se levantaria, que teria sobre ele a unção dos 7 Espíritos de Deus. E esses Espíritos é Jesus. Mas 7 Espíritos, pastor? 7 Espíritos? 7 Espíritos? Mas o Espírito de Deus não é um só? O Espírito Santo não é um só? Como 7? Na realidade, irmão, não é 7 Espíritos, né? Aqui no original, no hebraico, ruach, que é sopro, hálito, que é traduzido como sopro, hálito, sopro de Deus. Então, são 7 sopros de Deus. Não é força ativa, não estou falando isso. 7 sopros é a manifestação do Espírito. Assim como só tem um fruto, só tem um Espírito. Mas existem 7 manifestações sobre aquele que Deus ungiu, preparou, a manifestação do Espírito de 7 maneiras diferentes. Então ele ia receber o sopro, olha aí, o sopro, o Espírito do Senhor, o sopro do Senhor, o sopro da sabedoria, o sopro da inteligência, o sopro do conselho, o sopro de fortaleza, o sopro do conhecimento e o sopro do temor do Senhor. Então esse Espírito ia manifestar nesta pessoa da profecia escolhida as manifestações necessárias para a realização da chamada, da obra, do poder e da vontade de Yahweh. Olha aí. Então não é 7 espíritos, não tem 7 espíritos. 7 manifestações do Espírito estariam sobre ele. Olha aí, Isaías ainda. Isaías 61. Olha aí, Isaías capítulo 61. Abre a sua Bíblia aí. Olha aqui. Isaías 61. Isaías 61. Olha o que Isaías profetizou. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus, o Espírito de Yahweh Elohim, olha aí, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Versículo 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha aí. Então o Espírito Santo ungiu para fazer estas realizações. Aqui é uma profecia messiânica, assim como as 7 manifestações do Espírito é uma profecia sobre aquele que Deus escolheu. Então nós temos também Isaías 61, essa profecia messiânica, porque quando Isaías profetizava, eles diziam que talvez essa pessoa fosse Isaías, porque o Espírito do Senhor me ungiu, mas não era Isaías. Isaías estava fazendo uma profecia messiânica, uma profecia que foi se cumprir há mais de 500 anos depois. Mais de 500, se passaram mais de 500 anos. E sabe o que aconteceu num belo dia? Mais de 500 anos depois? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, abre a sua Bíblia aí. Olha aí, Lucas, vai lá no Evangelho escrito por Lucas. Vamos lá em Lucas, olha aí. Lucas, eu vou até pôr para você, ó. Lucas, capítulo 4. Olha aí. Lucas 4:18. Olha aí. Para nós encerrar aqui, Lucas 4, capítulo 18.
Aliás, Lucas capítulo 4, versículo 18, olha aí. O próprio Senhor Jesus, né? No versículo 17 diz que foi-lhe dado o livro, olha aí, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus entra no cenáculo, ele vai até em Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, ele entra na sinagoga, como era seu costume, e ao entrar na sinagoga, versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Lhe deram o livro do profeta Isaías. Olha o que diz o texto. Ao abrir o livro, ele achou o lugar onde estava escrito. Então, Jesus pega o livro do profeta Isaías e começa a folhear o livro. Ele está procurando a passagem que ele vai ler. E aí Jesus para no capítulo 61 de Isaías. Ele para no capítulo 61. Olha o que Jesus lê. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha o versículo 20. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e os olhos de todos estavam olhando para ele, todo o pessoal da sinagoga olhando para ele, estavam direcionados para ele. Versículo 21. Então começou-lhes a dizer, Jesus assentou, eles olharam para Jesus e Jesus começou a dizer. O que Jesus disse? Versículo 21. Hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Jesus fala, hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Eu sou aquele que está na profecia. Eu sou aquele que seria ungido com os sopros do Espírito de Deus. Eu sou aquele que o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu. Sou eu mesmo. Jesus está dizendo, eu sou a fonte da emanação do poder de Yahweh na terra. Oh, glória a Deus. Ele era a fonte. Então, Jesus foi o último homem fonte. Porque depois que Jesus morreu na cruz, não tem mais homens fonte. Agora não precisa de homens fonte. Agora as fontes estão dentro de todos aqueles que recebem, que aceitam e que se disponibilizam a fazer a vontade de Deus. Hoje todos recebem o plerós de Deus, mas alguns ainda estão vivendo o pimpleme de Deus. Ainda estão com a fonte do lado de fora, recebe o Espírito Santo, mas não deixa a fonte fluir. Eles têm que ir buscar das fontes que estão jorrando em lugares de reunião, em profetas, para poder se abastecer, porque a fonte dele é uma fonte estéril, não gera, não produz, não enche. Deixe de ser uma fonte estéril, não deixe mais os filisteus, que são as investidas, os ataques do inimigo, entulharem a sua fonte. Meu Deus, você tem que desentulhar essa fonte, meu irmão. Como que você desentulha? Em oração, jejum, aproximação. Você tem que entrar na intimidade com Cristo, deixando o Espírito Santo trabalhar. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. Não perca a próxima aula, nós vamos dar sequência, tá? Fique aí com esta palavra sobre o agir do Espírito Santo, sobre o homem fonte. Tá? Jesus, nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto na próxima aula, onde nós vamos abordar acerca dos dons espirituais, os dons ministeriais, os dons do Espírito e o fruto, como é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Então não perca a próxima aula e até lá, no nome do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos.